Pela sua visão, como você está aí passando nesse mundo, quando uma criança chega com esses problemas, muitas vezes é mais um problema dela ou muitas vezes os pais que de repente ali vacilaram na situação? É bem isso, na verdade. A gente fala que o complexo da odontopediatria é que a gente não trata um paciente, a gente trata 2, 3, 4, dependendo de quantas pessoas do ciclo familiar estão ali. A criança, ela não tem noção. Até os 8 anos de idade, a gente recomenda que os pais acompanhem a escovação da criança. Então, ela não tem um pouco, assim, do que está acontecendo, não tem essa noção. É preciso realmente que tenha o responsável, né, que esteja ao lado. E tratar uma criança é tratar também os pais. Então, a gente tem que estar sempre orientando, falando, porque é eles que vão condicionar o tratamento. Porque eu não posso falar para uma criança de 3 anos, escove o dente. Não tem como, ela não vai ter essa noção. Então, é essa complexidade da odontopediatria, né? Os pais, eles são os responsáveis nesse sentido. E você vê, né, se eu for comparar, por exemplo, a minha época, né, quando criança, você não tinha, por exemplo, uma propaganda com uma pasta de dente, com uma escova de dente voltada para a criança. Uhum. Era um mundo à parte. A escova da criança era uma mini escova de adulto, Uhum. né? E hoje você tem até a mídia pegando mais em cima, você tem produtos feitos pelas empresas também focando exatamente nisso. Mas você vê que mesmo com toda, vamos dizer assim, dando mais importância para a odontopediatria, ainda erros vão acontecendo pelos pais? Não é que o erro é dos pais, sabe? Eu acho que às vezes existe a falta de tempo, com a vida corrida, as responsabilidades são grandes e às vezes acaba deixando um pouco passar esse cuidado com a saúde bucal. Mas, como você falou, a mídia está mudando e isso também estimula. A gente hoje tem redes sociais que falam sobre a importância de você ir ao odontopediatra, da importância de você ter um odontopediatra para o seu filho. Os médicos também hoje estão passando a indicar a odontopediatria, que antigamente era complicado. O médico não indicava odontopediatra. Então, hoje isso já começou a mudar. Então, apesar de ainda existirem algumas negligências nesse sentido, está mudando bastante. Muito pela essa visão da mídia social, da internet. E voltando agora para a sua graduação, né? Voltando para os seus projetos de extensão, de uma forma geral, né? Você participou de uma federal lá no Nordeste, né? Você tinha dentro do seu instituto de ensino muitas oportunidades para você fazer cursos de extensão, para estar saindo, para estar colocando muitas vezes em prática aquilo que você estava aprendendo em sala de aula? Uhum. Sim, na faculdade que eu me formei, que foi a Universidade Federal de Alagoas, a gente tinha bastante estímulo para projetos de extensão, para atendimento da população. Então, isso foi bastante importante para a minha formação, além do que eu procurei em outras universidades também. Eu fiz alguns projetos fora da UFAL, que são muito importantes para mim, para a minha formação como odontopediatra. E também lá tem a questão da pesquisa clínica também. Pesquisa não só clínica, mas pesquisa em geral, a ciência, né? Que é o PIBIC, que são as iniciações científicas, também fazem parte. É um pouco mais difícil do que aqui na Universidade de São Paulo, que é, assim, do Brasil, a melhor, né? Então, nesse sentido da ciência, lá ainda é um pouco defasado, de ter verba para poder financiar as pesquisas científicas, ainda é necessário mais investimentos nisso. Mas em questão de extensão, de ir ao público, eles são bem fortes. E os professores também influenciam, né? Eles estimulam muito a que a gente procure isso. No caso, o seu curso ele tinha já um trabalho de conclusão de curso, você já começou nesse trabalho trabalhar com a odontopediatria? Como que foi essa sua, vamos colocar assim, início na pesquisa científica dentro da graduação? Eu comecei, como eu falei, na monitoria, né? E a partir da monitoria eu comecei a fazer vários trabalhos de extensão, acho que eu fiz uns 5. E esses trabalhos me possibilitaram fazer o meu TCC na odontopediatria.
Então, foi assim, a partir do momento que eu decidi que era odontopediatria que eu queria, então eu fui buscar as oportunidades que me levassem à carreira acadêmica e a ser a odontopediatra que eu queria ser. Então, eu fui para... Meu TCC foi em odontopediatria, foi sobre bactérias cromogênicas, que está vinculado à odontopediatria. E, além das extensões, todas, ou se não a maioria que eu fiz, foi relacionado à odontopediatria. No caso, você fala odontopediatria, eu já imaginei, assim, aposto que os nossos ouvintes também pensaram, vou trabalhar com crianças. Você fala, não, trabalhei com bactéria. Qual a ligação entre essa bactéria e criança para o pessoal entender esse vínculo? Vamos lá. Bem, a nossa boca, de todo mundo, tanto criança como adulto, é um dos lugares do nosso corpo que existe mais micro-organismos no ser humano. Então, as bactérias que estão presentes na nossa boca, elas têm algumas que são importantes para nós, para nos proteger, e algumas que elas destoam um pouco, e quando existe alguma alteração lá, elas vão causar alguma doença.